Bom, vamos lá, pessoal. Nós passamos a parte de medidas separatrizes, né? Agora a gente vai entrar numa outra medida chamada medida de dispersão. Essas medidas de dispersão são medidas de assimetria e medidas de kurtosa, ok? Por que medidas de assimetria? Elas vão dar aquele formato da distribuição, se tem dados mais concentrados à direita ou se tem os dados concentrados mais à direita, ou se tem uma distribuição simétrica, ok? Então, se eu tiver uma distribuição simétrica, ela tem mais ou menos esse comportamento aqui, né? Seria a distribuição ideal, que tem essa simetria aqui, semelhante a uma curva em formato de sino. Então, isso aqui é uma distribuição simétrica. Então, se eu tiver uma distribuição que os dados já estejam mais concentrados à direita, nós temos aqui uma distribuição que ela é chamada assimétrica. E dentro da questão da assimetria, também eu posso ter uma distribuição que é mais distribuída à direita, à esquerda. Essa daqui também é uma distribuição assimétrica, né? É justamente essa questão da desproporcionalidade dela. No entanto, se essa daqui é assimétrica, então ela tem exatamente 50%, né, de um lado e do outro, mas no mesmo tamanho da área da figura. Essa daqui não. Por exemplo, aqui eu posso ter como ponto central a média. Essa daqui não. Ela já vai estar um pouco mais deslocada, né? Por quê? Porque os dados, na verdade, estão puxando essa média para valores mais baixos. Esse é o problema da média, ela é afetada por valores extremos. E ao mesmo tempo aqui também nós temos a média sendo puxada mais à direita, porque ela é afetada por valores extremos, no caso aqui valores altos, né? E aí a gente viu que no ponto em que a distribuição é simétrica, ela vai coincidir com a mediana e com quem mais? Com a moda, né? Nós vimos isso nas aulas passadas. Nesse caso aqui, em que ela é simétrica positiva, nesse caso aqui ela é negativa, tá? Simétrica negativa e aqui embaixo a simétrica positiva. Nesse caso aqui a média é menor que a mediana e a mediana é menor que a moda. Vamos supor que a moda está no ponto mais alto aqui. Nesse outro caso aqui é o contrário. Temos aqui uma mediana e aqui nós temos o caso de uma moda, ok? Então essas medidas de dispersão, elas vão dar exatamente esse comportamento, como é que esses dados se afastam em relação à média, como é a questão da variabilidade também. Então falar de medidas de assimetria é esse primeiro caso, ok? É justamente esse comportamento, dados mais concentrados simetricamente ou de uma forma assimétrica, que são dois casos, o caso da simetria negativa e o caso da simetria positiva. Então isso aqui fala sobre a questão das medidas de assimetria. No caso das medidas de kurtose, nós já estamos preocupados com essa situação aqui. Aqui. Então eu posso ter uma distribuição que ela é normal
se eu posso ter uma que já tem mais variabilidade, e eu tenho uma mais alongada, ok? Então a distribuição ela pode sair dessa forma também. Nesse caso dessa distribuição aqui, nós vamos ver mais lá na frente que ela é chamada de platicúrtica, que é essa curva bem aqui. Então vê que ela é mais alongada, ela é mais achatada. Então aqui ela vai estar indicando que os dados apresentam maior variabilidade. Nesse caso dessa curva aqui, seria uma curva simétrica, semelhante àquele estilo lá, mas com os dados bem distribuídos. Por outro lado, eu posso ter uma que ela já tem essa concentração, mas ela tem um topo mais lá em cima. Então ela vai apresentar menor variabilidade, que aí ela é chamada de leptocúrtica. Então platicúrtica, mesocúrtica e leptocúrtica. Mais alongada, mas possui menos variabilidade. A ideal seria essa aqui, mesocúrtica, e a que tem maior variabilidade, a mais achatada, é a platicúrtica, ok? Então é nesse assunto que a gente vai entrar, mas antes a gente vai ver outras medidas de dispersão aí, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Temos esse primeiro caso aqui. Temos o segundo caso. Temos esse terceiro caso aqui. Ok? Então, no primeiro caso, ela é chamada uma distribuição platicúrtica. No segundo, ela é mesocúrtica. E no terceiro, ela é leptocúrtica. A mesocúrtica, ela tem uma variabilidade ideal, tá? Uma variabilidade ideal. A platicúrtica é a que apresenta maior variabilidade. E a leptocúrtica é a que apresenta menor variabilidade. Ok? Ou seja, se ela vai se alongar para cima, é como se ela estivesse esticando, né? Então ela vai apresentar menor variabilidade, a leptocúrtica. A mesocúrtica é uma variabilidade ideal. E já a platicúrtica, ela é mais achatada, proporcionando então uma maior variabilidade dos dados. Então a gente vai entrar nesse assunto. Só que, dentro dessas medidas de dispersão aí, né, nós vamos estudar um dos primeiros casos aí. Então, olha só, as medidas de dispersão, elas são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade. Então, quando você está diante de um conjunto de dados, você tem que analisar a questão da variabilidade desses dados. Então, ou seja, desde a amplitude, como o ponto mais alto até o ponto mais baixo, ordenando sempre do menor para o maior. Então, isso quando você pega a diferença entre o maior elemento da distribuição e o menor, já está te dando uma ideia da amplitude. É uma medida de dispersão também. Então, desses valores, e essa dispersão, ela sempre vai ser medida em relação à média. Por quê? Porque a média, ela é o ponto central. Ela é um ponto que vai tirar a maior representatividade dos dados como um ponto central. E aí o que acontece? E a gente vai verificar o quanto que esses dados estão se afastando em torno dessa média. Como que esses dados estão se comportando mais acima, mais abaixo. E esse entendimento vai mais lá na frente, vai nos ajudar a ter a ideia de como se constrói intervalo de confiança, estimação de intervalo, ok? Então é importante a gente ter essa noção de variabilidade da distribuição. Essa avaliação dessa variabilidade ou dispersão é necessária, pois quando se trata de interpretar dados estatísticos,
mesmo aqueles já convenientemente simplificados, como a média aritmética, deve-se ter uma ideia retrospectiva de como se apresentavam esses mesmos dados nas tabelas. Assim, não é o bastante dar uma medida de posição para caracterizar perfeitamente o conjunto de valores. Devemos também medir a variabilidade do conjunto desses valores em relação a essa medida de posição. Então, se você fosse representar um conjunto de dados, qual seria a melhor medida para você representar? Eu tenho um conjunto de dados, eu quero representar aquele conjunto por alguma medida estatística. Qual você escolheria? Pode falar, não tem vergonha. Aqui é hora de errar, acertar, não pode errar no mercado. Qual seria o ponto que você escolheria como uma medida estatística para representar o conjunto de dados? A média, né? A média. Então você, como pesquisador, tem que ter essa ideia. Então, se eu tenho um conjunto de dados, eu quero representar por uma medida estatística, a melhor medida que é para representar esse conjunto de dados é a média. Só que ele está dizendo aqui que não basta, mais lá na frente também, só apenas ter esse ponto como medida para a representatividade do todo. Eu preciso também entender como é que esses dados eles estão dispersos em torno dessa média. Para isso eu tenho que fazer um estudo de dispersão ou variabilidade, que é o que nós vamos entrar agora neste assunto, ok? Então qualquer dúvida é só parar e pedir para... Então olha, nós temos algumas sequências aí, ó, X com esses valores, Y com essa outra sequência de valores e Z, essa sequência de valores. Então, olha só, quando a gente olha para um conjunto de dados, a gente diz, o que eu vou fazer com isso, né? O que isso está me dizendo aí? Eu não consigo ter uma informação clara. Mas quando você atribui um valor que representa o centro, seja uma média X, uma média Y ou uma média Z, agora você já traz informações consolidadas. Não, eu tenho um conjunto de dados que é representado por um ponto, que pode ser, por exemplo, a média. Então, o que vai acontecer aí? Além de eu saber da média como um ponto que representa um conjunto de dados, então eu tenho que saber como é que esses valores estão distribuídos em torno dessa média, ok? Então é essa ideia que a gente tem que trabalhar. Então concluiremos que todas possuem a mesma média 13. No entanto, são sequências completamente distintas do ponto de vista da variabilidade de dados. Então, olha só, eu posso ter uma sequência de valores distintas, mas apresentar a mesma média. Agora, o que vai me dar uma informação diferente é a questão da variabilidade. Por exemplo, eu posso ter uma média de estatística da turma de biologia e posso ter uma média também de estatística de uma prova da turma de engenharia agrícola. Porventura, a mesma média, nota média de turma, tanto de engenharia agrícola como de biologia. No entanto, eu posso ter uma das turmas que apresente maior variabilidade. E aí isso o que indicaria? Que na verdade há algum problema. Se tem maior variabilidade numa turma, embora as médias sejam iguais, aqui apresentar menor variabilidade vai ter um resultado melhor. Então, ou seja, se eu fosse me basear somente pela média, eu teria uma única informação e chegaria ao resultado de que ambas as turmas têm o mesmo desempenho. Mas quando eu associo outra medida como a variabilidade, eu tenho uma ideia de qual a turma que está aprendendo de uma forma mais homogênea. Então, ou seja, ter maior variabilidade numa turma significa que eu estou tendo desde notas mais baixas até notas muito altas. Então, alguma coisa há de errado nesse processo de aprendizagem. Por que eu tenho alunos que têm notas tão baixas e outros alunos que têm notas tão altas? Mas o ideal é que essa variabilidade seja menor. E aí eu posso dizer, não, a turma conjuntamente está tendo o mesmo aproveitamento na disciplina. Está dando para entender? Então, por isso que além de você ter uma medida de central, você precisa ter também uma ideia da variabilidade. Então, é como se eu tivesse aqui, né? Notas de estatística numa prova de duas turmas.
Aqui seria o gráfico da turma de biologia. E aqui seria, por exemplo, o gráfico da turma de engenharia. O que isso está indicando? De repente tem um ponto central que é a média, que é a mesma para todas. E a tua conclusão seria, todos têm a mesma média, então todos são iguais, as duas turmas. Não. Mas quem é que tem a média cuja variabilidade é menor? É esse gráfico de cima ou esse gráfico de baixo? Maior variabilidade? Foi em cima? Não. Ele é mais alto. Agora cuidado, a altura, a variabilidade não é medida pela altura. A variabilidade é em torno do eixo X, né? Então, esse de baixo aqui, ó, ele possui maior variabilidade. Então, olha o ponto máximo aqui e olha o ponto máximo dessa outra aqui. O ponto mínimo, né? Ponto mínimo aqui e um ponto mínimo para cá também. Então o que acontece? Essa curva, embora mais alta, concentrando mais no centro as observações, ela tem uma variabilidade menor. Enquanto que essa curva de baixo, mais achatada, ela tem uma variabilidade maior. Então o que isso está querendo dizer? Olha, eu tenho mais homogeneidade nessa turma de biologia. Isso aí é importante. É essa a ideia que a dispersão nos traz a respeito dos dados. E não somente eu chegar com base numa medida de centro e dizer que essas turmas aprendem de forma igual ou semelhante. Não. Então algo tem aqui de errado nessa turma que apresenta uma curva mais achatada. Então aqui eu concentrei alunos de forma mais compactadas, o aprendizado está sendo mais concentrado de forma homogênea, enquanto que nessa outra de baixo o processo de aprendizado está mais heterogêneo, né? Ou o professor é ruim, ou a turma é ruim. Porque como? Eu tenho alunos muito bons, mas também eu tenho alunos péssimos. Então é ideal que no processo de aprendizagem todos aprendam conjuntamente, né? O mais próximo. E não se tenha muita variabilidade. Então algum problema há, ou é na metodologia, ou é no aluno. Então vamos mais à frente lá agora. Também pode ser. Então bora lá. Chamando de dispersão ou variabilidade a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central, tomado como ponto de comparação, pode dizer que o conjunto Z apresenta dispersão ou variabilidade nula e que o conjunto Y apresenta uma dispersão ou variabilidade menor que o conjunto X, tá? Então eu posso pegar, é o que nós explicamos ali, né? Inclusive, eu posso ter um conjunto de dados que tem variabilidade nula. O que significaria eu ter variabilidade nula numa prova de estatística, na turma de biologia, e chegar a essa conclusão que a variabilidade é nula? O que aconteceu? Todo mundo aprendeu por igual. Ou seja, tiraram a mesma nota. Todo mundo tirou 7, a média quanto é? 7. Mas houve alguma variação? Ou para mais ou para menos? Não. Então variabilidade nula. Então isso aí seria o ideal, perfeito, né? Seria todo mundo tira a mesma nota. Estou destruindo, tá? Todo mundo cola de todo mundo, aí todo mundo tira a mesma nota. Ou pode indicar também alguma coisa. Certo. Isso chamaria atenção realmente, né? Aí a nota vai para a coordenação, aí a coordenação todo mundo tirou 9 estatística. Já pensou? Né? Então é isso que agora a gente vai ter que ter esse senso crítico, né? Diante desses dados. Ok? Então alguma coisa vai te informar essa questão da variabilidade.
Então, olha, algumas medidas de dispersão, amplitude total, né? É a diferença entre o valor mínimo e o máximo. Então, olha, nessa primeira curva aqui, maior variabilidade, eu tenho uma amplitude maior. Esse ponto máximo menos esse ponto mínimo. Enquanto que nessa outra curva, mais aqui, concentrada, eu também tenho uma amplitude, mas ela é menor que a amplitude da outra curva. Então, isso dá uma ideia de variabilidade. Então, isso é uma primeira das medidas de dispersão, que é conhecida como amplitude total. É o valor máximo menos o valor mínimo. Então, a gente vai começando devagar a ter essa ideia entre essa variabilidade, né? O que está se distanciando em torno da média. São esses aspectos que a gente está estudando, de distanciamento em relação à média. E aí a gente tem a amplitude total para dados não agrupados. Como você faria então para identificar essa amplitude para dados não agrupados? Ordena em rol, né? Põe em rol e faz a diferença do maior para o menor. Pronto, você achou a amplitude total dos dados brutos, que são os dados não agrupados. Então tá aqui, ó. Você tem essa sequência de valores, ordena e depois tira a diferença, né? Se você colocar em ordenação do menor para o maior, essa sequência de dados aí, você vai fazer 15 menos 9, 6 unidades. Então essa é a variabilidade desta sequência aí de valores, ok? Essa é uma das medidas de variabilidade que no caso aqui nós calculamos a amplitude total. Temos também a ideia da amplitude para dados agrupados sem intervalo de classe, mas nós não vamos trabalhar muito aqui como nós já falamos em aulas passadas. E aí nós temos agora amplitude total para dados agrupados com intervalos de classe. Isso aqui é o mais comum que vai acontecer aí na área de pesquisa de vocês. Então, qual é o valor máximo dessa distribuição? Lembrando que isso aí é uma distribuição em relação a qual variável? Qual é a variável de estudo aí? Salário. Então, qual é o maior salário nessa distribuição? 8? 10? 10? Não. Qual é o maior salário? Hein? Não. 14 extrapolou. Cuidado, tá? Aqui é o número de vezes que aparece um salário dentro desse intervalo. Não é esse aqui o valor mais alto, tá? Isso é só a frequência. Então, qual é o maior salário aí nessa distribuição? Hein? 12, ok? Só que ele está numa escala de 1000, né? Então, 12 é um salário de 1.200. Cuidado que está igual. Salários em milhares de reais. Então, o maior salário é 12.200. E o menor salário? 200 reais. Não. Peraí, está errado. É escala de 1000. Maior salário, 12.000. Ok? 12.000. Menor salário, 2.000. Quanto é a amplitude então? 10.000. Então já é uma ideia da variabilidade. Ó. Então, esses salários, eles variam de R$2.000 a R$12.000. Então já é uma ideia de variabilidade pela amplitude total, ok? Isso dentro de uma distribuição para dados agrupados com intervalo de classe. Tranquilo? Então a amplitude aí é R$10.000 em salário, tá? E repito, cuidado, tá bom? Não confundir a frequência com a variável de estudo. A variável aí é salários, tá bom? Em milhares de reais. Ok, vamos mais à frente.
Tá? Outra medida para analisar a variabilidade é o desvio médio, ok? Desde que se deseja medir a dispersão dos dados em relação à média, parece interessante fazermos a análise dos desvios médios da média, ok? Então vamos lá. Quando você está trabalhando com esses conjuntos de dados, o que acontece aqui? Na verdade, você tem em toda a distribuição você tem um valor central que é a média, mas você tem valores menores que a média, correto? E também você tem valores maiores. Então eu tenho uma série de valores aqui, distribuídos à esquerda e à direita, que você vai fazendo a diferença em relação à média. Isso se chama desvio, né? Então vamos lá, por exemplo, se eu quero calcular a média de altura dessa turma, que seja, por exemplo, 1,70 a média, 1,60, vamos colocar 1,60. Eu vou ter alunos com altura maior que a média e vou ter alunos com estatura menor que a média. E quando você pega todas essas alturas e faz a diferença em relação à média, você vai ter diferenças, correto? Então, somar todas essas diferenças em relação à média e dividir pelo número de elementos, então vai te dar uma ideia de um desvio médio. Então, quanto que em média a altura se desvia da altura média da turma? Ok? Né? A gente vai com mais calma aí. Então é isso que está acontecendo, né? Então vamos lá. Então eu tenho série de valores aqui, à esquerda e à direita. Então o que está acontecendo? Eu vou ter aí valores xi e valores em relação à média, né? Então você vai ter uma série de valores aqui, que são esses pontos em torno da média, e sempre fazendo a diferença em relação à média, tá? Ok? Então, você consegue perceber que quando você faz a diferença de um conjunto de valores em relação à média, você vai ter valores negativos e positivos? Ok? Só que isso aí vai ficar de uma forma simétrica. Então o que acontece? A soma desses desvios vai ser zero. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho esse conjunto de valores aqui. Um exemplo, 25, 20, 45, 35, 25, 50. Quanto é a média disso aí? Quem pode calcular rapidinho aí? Quanto é a média? Quanto é a média? Quanto? 37,5.
Mais ou menos, né? Foi isso, né? Então, olha só. Então, quando você ordenar esses valores aqui, você vai ficar com 20, 25, 25, 35, 45, 50, ok? Então vamos lá. Então, meus valores x e y são esses: 20, 25, 25, 35, 45 e 50. Então você tem aí a média, ok? Você vai comparar cada valor em relação à média. Que foi 37,50. Ela vai se repetir. A média é única. Então, toda vez que você fizer essa diferença, você tem aqui o que é chamado de DI, ó. Esse DI é o desvio. Então, 20 menos 37,50 dá quanto? É? 25 menos 37,50. Menos 12,50. 25 menos, mesma coisa aqui, 35 menos 37,50, menos 2,50, 45 menos 37,50, 7,50, né? 50 menos 37,50. Mais 12,50. Ok? Então o que acontece aqui, ó? O que vai acontecer aqui nesse caso? A teoria mostra que se eu fizer essa soma, dos valores aqui, vai dar zero. Não está dando zero aí, né? Não. É essa a média, é? Fui. Foi? Por isso não deu. Não vai ficar por isso. Porque tem que botar para não igual primeiro. Vamos botar para mim. Olha, a média é 33,33. Mais aí. Aí vai fazendo essas contas aí pra mim. Mas tudo bem, ok, vamos lá. Então vamos calcular esses desvios aqui novamente. Tá, então. Então, qual é essa diferença de 20 menos, aqui vai dar menos 13,50.
8,33, né? E aqui? Menos 8,33, tá? Menos 8,33. 25 menos 33,3. Quanto é que dá? Mais 1,66. 67, claro. 45 menos 33. 11 mais 11,67. 50 menos 33. Mais 16,67. Ok? Quanto é que dá essa soma agora? Só dos desvios. 67, né? Deu 26,68. Não, acho que a gente colocou no calculador errado. Quanto é que dá essa soma? Agora aqui. Desculpa aí, eu tava aí, já melhor com o professor de Tranquilo, tranquilo. Ou seja, essa soma aqui do DI é igual a 0,02, é isso? Isso daqui é aproximadamente zero, tá? Só não deu zero por questões decimais. Então é isso que acontece, olha. Então quando eu faço essa soma dos desvios, isso aí vai ser igual a zero. Então é por isso que quando eu for calcular essa distância, cada um desses desvios, que eu for calcular o desvio médio, eu vou ter que usar uma coisa que é chamada um módulo, que é para poder eliminar esse valor negativo, ok? Então vamos aqui à frente. É o que ele está explicando bem aqui, ó. Então, quando você faz a soma desses desvios em relação à média, a soma deles é igual a zero. A teoria mostra isso aí. Aqui deu 0,02, mais 0,02, isso aqui, a inteiro é zero, aproximado, né? Então, sempre que você for fazer essa soma dos desvios, você vai ter um valor que ele é zero. Então, o que você tem que fazer aí nessa situação? Pega um módulo desses valores. Então, quando eu pegar um módulo agora, deu para entender? Então, vamos para o módulo aqui, ó. Módulo do DI. Então, quando eu fizer o módulo, então aqui eu tenho 13,33, ele não é negativo. 8,33. 8,33. E aqui mantém, né? Positivo. 1,67. 11,67. E 16,67, ok? Agora, quando eu faço essa soma, quanto é que tenho agora? Somatório do módulo de DI. Quanto é essa soma? 60? Deu 60, foi? Fala um pouquinho. 60, não foi? 60. Ok?
Pronto, então agora eu tenho, olha, então quanto que eu tenho a soma dos desvios em relação à média? A uma média que era 33,33, 60. Agora, se eu pegar, eu quero calcular o desvio médio, vou chamar de DM, ok? Eu vou fazer esse somatório do módulo de DI dividido por N, que é o número de observações. Então, nesse caso aí, eu vou ter 60 dividido por quanto? Quantas observações nós temos? Hein? 6. 60 dividido por 6? 10. Então, esses valores se desviam em média, da média em 10. Ok? Então, esses desvios em relação à média, a média desses desvios em relação à média é 10, ok? Então, voltando a um exemplo aqui na turma, vamos fazer uma prova de estatística, a média da turma é 7. Tem uns que tiraram notas abaixo de 7, tem uns que tiraram acima de 7. Então, essas diferenças em relação a essa nota média 7, vai dar um desvio médio. Então, eu vou ter um desvio médio, que vai ser a esquerda e a direita dessa nota 7. Deu para entender? Então essa é uma medida também de variabilidade. Ok? Então eu vou ter um intervalo de um valor esperado que a nota desses alunos vão se desviar para notas mais baixas e notas mais altas em relação à média da turma. Deu para entender? Ok, pessoal? Pode falar alto, Dani. Pode tirar a máscara. A tua dúvida pode ser de alguém. O cálculo dele. Hein? O cálculo dele. Desse aqui primeiro, que o Carlos fez por cima do celular. Eu não consegui fazer. Dessas médias. Esse aqui? Somando ela pela 10, esse valor 0,02. Como é que fez? Só somar. É só somar tudo? É, agora lembrando que está somando valores negativos. Então vai ficar menos 3,3, menos 8,33, menos 8,33, mais 1,67, mais 11,67. Aí ele vai fazer a diferença, né? Mas eu fiz no meu calculador e não deu esse resultado. Não deu esse valor aqui? Deu quanto? Tem o histórico? Foi muito menor ou foi maior? Não, a tendência tem que dar zero ali. Porque sempre que você fizer essa soma, considerando os valores negativos e positivos, essa soma de desvios tem que dar zero. No caso tem que eu de novo aquele parecido para fazer esses cálculos. Não, nesse caso aí não, porque só só. Coloca lá, vai lá, bota devagarzinho. Faz menos 13,33. É, pegar. Faz o seguinte, zera lá. Tenta abrir aqui. Aí fecha parênteses. Ah, tá perto. É, vai menos. Agora vai mais. 1,67. Mais. Fecha o parênteses. Igual. Praticamente zero. Tá? Como faz o cálculo? Isso. Então, pessoal, olha só. Então, quando ele faz isso daqui,
esses valores aqui iniciais de 25 até 50, o que está acontecendo graficamente é isso aqui, ó. Você tem uma média que é 33,33. E esses dados distribuídos estão aqui, desde o menor valor, na ponta aqui mínimo, até o máximo, que é 50. E quando a gente calcula esse desvio médio, ele está dizendo, olha, há um intervalo em torno dessa média que se concentra aqui, ó. Não é o desvio médio 10? Quanto que em média desvia? Então 10 à esquerda, quanto é esse ponto? Vem aqui. 23,33. E quanto é esse ponto aqui em torno da média? 43,33. Então te dá uma ideia do intervalo de confiança. Então, não que eu não tenha valores fora desse intervalo, mas a massa, a grande concentração de alunos ou de valores próximos dessa média estão aqui no centro. Então é por isso que ela é mais alongada acima desse ponto, deu para entender? Porque concentra a maior parte de elementos nesse intervalo, que é o desvio médio. Então a gente está te dando uma ideia média. Então, esses valores se desviam em média da média 10, à esquerda e à direita. Por isso que nós vamos ter 33, que é a média, desvio médio à esquerda, 23,33. E 10 de desvio médio acima, então fica 43,33. Ou seja, eu tenho valores também fora desse intervalo, tanto abaixo como acima, mas a grande massa está concentrada aqui em termos de desvio médio. Então essa que é a ideia de variabilidade também. Então vimos a primeira, amplitude total. A amplitude total já vai ser isso aqui, ó. 50 menos 20, 30. E agora a outra medida de variabilidade é desvio médio, que nós acabamos de ver. Só que quando você faz esse somatório, ele vai anular, porque é simetria. Você está tirando a diferença dos valores à esquerda e à direita, então vai dar zero. 0,02 é praticamente zero. Então por isso que você tem que calcular o desvio médio fazendo o módulo, que é o valor absoluto, das diferenças que são os desvios em relação à média. Elimina-se os valores negativos, agora você tem condições de chegar a um valor, que é o somatório de TI. Dividindo pelo número de elementos, que são 6, então você tem a medida que é chamada de desvio médio. Ok? Todos copiaram? O foco. Tá gravando direitinho? Então tá, pessoal. Posso apagar? Ok. Vamos lá. E aí o que nós fizemos foi exatamente essa fórmula aí, tá bom? Agora tem um detalhe, pessoal. Desvio médio para dados agrupados, foi o que nós acabamos de fazer, tá bom? E aí também nós temos dados agrupados sem intervalo de classe, nós não vamos trabalhar também desvio médio para dados agrupados com intervalo de classe. Então o que diferencia a nossa fórmula anterior, que era para dados não agrupados, da fórmula para o cálculo do desvio médio em dados agrupados com intervalo de classe? É a ponderação do quê? Quem é o FI? Hein?
Frequência absoluta. Só frequência absoluta. Isso. Então a diferença é que agora ela está ponderada ó, pela frequência absoluta. Que vai surgir aonde aqui na distribuição de frequência em dados agrupados em classe? Ok? Então vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, vamos calcular esses desvios médios aí. Então nós temos as frequências absolutas e temos as classes, ok? E aí quando ele faz essa fórmula aqui, ele tem um somatório de cada valor xi menos a média. E aí como ele já está com módulo, que é justamente para resolver aquele problema de você ter uma soma zero. Então por isso que você aplica o módulo, para eliminar os valores negativos. Então é como se você construísse aqui na sua tabela, é como se você criasse mais uma coluna aqui, olha. Xi menos a média, ok? E depois que você criasse essa coluna, você ainda tem que tirar um módulo. O módulo de xi menos a média. Para quê? Para eliminar os valores negativos. E depois pegaria novamente outra coluna e falaria assim, ó, xi menos a média vezes a frequência absoluta. Então a gente teria que acrescentar na tabela mais essas três colunas para poder fazer o cálculo do desvio médio para dados agrupados com intervalos de classe. Ok? Então nesse exemplo aqui, quem é o xi nessa classe? Quem é o xi numa distribuição de classe? Nós já vimos. Ponto médio. Hein? Ponto médio. Ponto médio. Como é que a gente calcula o ponto médio? Vou colocar aqui a parte. Só o x. Como é que a gente calcula o ponto médio? É o limite inferior da classe. Aham. Mais o limite superior da classe. O que mais? Dividido por São 2. Portanto, qual é o ponto médio da primeira classe? 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Oi? Eu vi. Qual é o ponto médio da segunda classe? 4 mais 6, dividido por 5, por 2, 5. Qual é o ponto médio da terceira classe? 6 e 8. Não precisa nem somar, você só pegar o número do meio entre os dois. Legal. Só que quando surgir uma situação que você tem os limites inferiores e superiores, vírgula, fracionado, que fica mais difícil, aí você pode sair com esse artifício. Limite inferior mais superior dividido por 2. 6 e 8, 14. 14 dividido por 2, que é exatamente o ponto central, como ele viu logo de cabeça, né? Bem, 7. Oh. Estava faltando. Estava só o Daniel participando. Os colegas participam ali mais ou menos. Agora fica melhor, não. Agora melhorou a aula, viu? Quando está a interação é melhor. E qual é o ponto médio da quarta classe? 9. Né? Pelo olhar a gente já percebe que o 9 é um valor intermediário entre 8 e 10. Mas se quiser fazer 8 mais 10, 18. Dividido por 2, 9. Ok, então pronto. Ó. Então estão aqui os valores do ponto médio, tá? E aí a gente vai calcular agora essas diferenças, olha. Ponto médio menos o que? A média. Bora calcular essa média aqui rapidinho.
Só lembrando, tá? Vamos calcular a média bem aqui. A média para dados agrupados. Como é a fórmula? Somatório de xi, né? Vezes fi. Para i variando de 1 a n, né? X barra é igual a isso tudo dividido por n. Okay. Então fazer isso aqui é igual a x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais x3 vezes f3 mais x4 vezes f4, ok? Desenvolvendo essa fórmula lá. Dividindo tudo por quanto? Isso, por 20. Ok. Tá, mas só que quem é x1? Ponto médio da primeira classe. 3 vezes frequência absoluta da primeira classe. 5 mais x2. 5, que é o ponto médio da segunda classe. Vezes a frequência absoluta. 10. Mais x3, que é o ponto médio da terceira classe. 7. Vezes a frequência absoluta da terceira, que é 4. Mais o ponto médio da quarta, 9. Vezes a frequência absoluta da quarta, 1. Soma tudo isso aí, esses produtos, e divide por 20. Então, quanto é esse resultado aí? Eu acho que é 5. Não tenho certeza. 5, só para a gente facilitar aqui, né? A gente vai estar somando 15 vezes 15, 50, 28 e 9. 15, 50, 65. 65 com 28, 93. 93 com 9, 102. 102 por 20. Tá certo. Entenderam? Então pronto, tem a média, ok? Agora nós temos condições de calcular esses desvios. Então, xi menos a média, 3 menos 5,1 é quanto? Menos 2,1, é isso? Agora eu vou 5 menos 5,1 menos 0,1, né? 7 menos 5,1 1,9, né? Eu acho que é 1,9, é isso? É 7, né? É, porque agora é. Ah, é verdade. E 9 menos 5,1 3,9. Ok? Se eu for somar esses valores aqui, ele vai ser próximo de zero, né? Quanto é que vai dar aí? 2,2. Próximo de zero. Ok, isso aqui não está dando, é bem próximo.
E professor, Opa, como é que vai ser essa avaliação mesmo, hein? vamos já discutir. Não vai passar por isso, não, né? Prova para fazer em casa. 3 dias depois pode. Uma semana de tempo para fazer essa prova. Vamos lá. Tá, só que aqui o que é que acontece? Agora eu vou fazer o módulo, tá bom? Quanto é o módulo de menos 2,1? Hein? Módulo? Módulo, né? Valor absoluto de menos 2,1. Olha, bora lá, vocês passaram no Enem. Professor. Não sei nem como até O hoje. módulo, o módulo, qual é o objetivo do módulo? Qual é o propósito dele? Eliminar o valor negativo. Então, o módulo de menos 2,1 é 2,1. Valor absoluto. Quanto é o módulo de menos 0,1? 0,1. 0,1. E o módulo de um valor positivo é sempre positivo. 1,9, 3,9. Eu entendi essa parte aí. No caso é só para ensinar o sinal, só tira ele. Porque se eles for fazer, né? Porque o pessoal tem 4 elementos. Então, quando você tem 4 elementos, não dá. Mas se você aumentar o número de valores, essa soma aqui vai ser 0. Então, não vai ter como tu calcular o desvio médio. Por isso que você tem que colocar um módulo para poder eliminar. O objetivo dele é só eliminar esse valor aqui mesmo. Por que ele existe, então? Pode ser também. Pois é. Só que a diferença do valor, do ponto médio em relação à média é negativa. Aí você também pode colocar lá, você já sabe de cabeça. Mas questão didática tem que mostrar, né? Esse passo a passo. Não, alguém pode perguntar, mas não é negativo, por que ficou positivo? Porque é. E aí, ó, 2,1, né? 2,1 vezes a sua frequência absoluta. Quanto é 2,1 vezes quem aí? O 5, que é quanto? Menos 2. É menos, né? É vezes agora, ó. Ah, tá. Um módulo que você já calculou nessa coluna. Agora só que essa coluna vezes a frequência absoluta. Então 5 vezes 2,1 é quanto? 10,5. 10,5. Aí vem 10 vezes 0,1. Quanto é, pessoal? 1. 4 vezes 1,9. 7,6. E 1 vezes 3,9. 3,9. Agora aqui sim eu posso fazer o somatório. É esse termo aqui, ó. Somatório de xi menos a média vezes fi é quanto? 10,5 mais 1 mais 7,6 mais 3,9 23, eu acho.
É, 23. 23, ok? Então, o desvio médio nessa situação aqui, ó, é igual. Essa parte aqui de cima nós calculamos. Quanto? 23. Dividido por N. Quanto é N? 20. Portanto, desvio médio é quanto? Tá? É isso? 1,6? Deu para entender, pessoal? Não, essa parte eu não entendi. Qual? Essa tem. Porque a fórmula é essa, ó. Então a gente construiu primeiro o desvio em relação à média, calculou o módulo e depois multiplicou pela frequência. Então essa parte aqui embaixo, o somatório dela, é essa parte aqui de cima, que utiliza-se para o cálculo do desvio médio, para dados agrupados, dividido por N, só que N é quanto? 20. 23,20 eu fiz aqui na mão, parece 1,6. Ok? Então qual é o significado desse resultado? Que esses valores se desviam em média da média 1,6. Mas é 1,6 mesmo? Eu calculei isso, não sei É se... 1,15. O meu deu também isso. Quanto deu? 1,15. 1,15? Foi 1,15 também. 23 por 20, foi? Tá igual o professor Rodrigo, vai tirando. É mesmo, tá certo. 3 pontos pra gente. Toma, é que eu quero. Já pensou? 1,15, correto, 1,15. Você confirma o computador. 1,15, ok? Então, isso significa o quê? Que esses dados se desviam em média da média 1,15 para mais e 1,15 para menos. Então é como se nós tivéssemos um intervalo aqui, né, em torno da média. O que está acontecendo é que esses dados estão aqui, esses dados, onde a gente tem uma média de 5,1 e esses valores vão desde o ponto mais baixo até esse ponto mais alto. No entanto, a grande massa está concentrada aqui, ó. 5,1 menos 5 menos 1,15 dá quanto? 3,95. E acima 6,65. Ok? Então, em média, esses valores estão aqui desviados da média nesse intervalo aqui com concentração de massa. Ok? Deu para entender? Tá? E aí, então, esse desvio médio é uma outra medida de variabilidade, dispersão que a gente pode considerar aí quando quisermos fazer análise dos dados. Ok? Então, um pouquinho aí. Já está registrado. Já está registrado, né? O senhor está registrado. Não, deixa a foto. Eu já tirei. Tira a foto. Por favor. Manda Não, mas pra tira a Ó, foto depois, Dani. No final, manda tudo de uma vez, entendeu? Porque eu não estava antes, aí eu queria. Nós só temos que finalizar essa parte de assimetria, cortose. A gente já vai ter e depois pegar uma aula no laboratório. Aí vai vir a NAP. Na primeira NAP. Mas vai ser com essa NAP. Conte aí. Vocês é que A gente decide o que vocês querem. Vocês querem uma prova? Vocês querem uma prova? Vocês querem um seminário? Não, seminário não, Ou mas vocês sim. querem? A
ou vocês querem um trabalho em grupo, ou vocês querem uma prova que vocês levem para me entregar no outro dia, mandar por e-mail, Essa consultar prova aí a tabela. pode ser. Essa Hein? prova, mas no outro dia não, o senhor dá uma semana, o senhor dá na terça, pega na outra terça a prova. Aí Eu posso entregar a prova num dia e peço 24 horas para você me entregar. Aí você decide se vocês querem individual. Individual eu sou menos rigoroso. Em grupo eu sou mais rigoroso. E aí eu deixo assim, vocês decidem, eu quero em grupo ou eu quero individual e vocês. não, como você falou que individual se não é menos rigoroso, então a gente pega individual, depois se reúne e faz em grupo. É brincadeira, Eu vou professor, lançar minha brincadeira, proposta para professor. vocês. Criem 5 grupos na turma, certo? Bem equilibrado. Tem gente pra tudo. A gente vai ver pela frequência. Por exemplo, se tiver aqui, ó. Aqui eu farei 3 grupos, então 3, 6, 9, 11. Aqui dá aproximadamente aqui 3 grupos de 3, né? 3 grupos de 2 de 4 e um grupo de 3. Um grupo de 3. Façam 5 grupos e me entreguem a prova com 24 horas, podendo consultar o material. Tá bom? Com calma, entendeu? Aí façam as interpretações tudo direitinho. Tá? Então aqui, pessoal, eu só preciso fechar mais essa parte de assimetria e curtose, a gente já vai ter conteúdo aí para a primeira NAP. Só que aí, antes da prova, eu quero ter essa aula com vocês no laboratório, para vocês aprenderem como é que faz isso no software, tá? Aí nós vamos trabalhar. Tem 2 softwares para trabalhar, o SPSS e tem também o R. Mas já tem instalado o computador? O Wagner já está instalando. Ok? Sim. Também quero uma aula de como usar calculadora científica. Gente, eu não tenho a calculadora científica, eu apanho dela. Eu nunca consegui fazer um cálculo certo nela, nunca. Enjoado. Eu não sei o que é uma calculadora dessa. Comprar uma mais. Eu comprei uma daquelas normal, eu vou comprar uma X da não, todo negócio, se eu quero não deu errado. Mas é bem capaz. Não consigo. Ela é enjoada, mas quando dá defeito que ela tem. Eu não consigo, eu tenho ciência. É no celular, mas eu comprei uma assim, porque o Fábio sabe que tem muito cálculo. Ela disse que o professor em prova só deixa usar aquela calculadora, não o celular. Aí eu comprei aquela, achei que eu ia usar, acabou quando eu usei. Tá, de hoje, com esse software, as pessoas não estão usando esses calculadores. O R, que dá só um comum, a linha de comando, ele já vai com linguagem de programação. É só um comando. Quando tu sai daqui da mão, tu vai para o Excel. Não, cara, o Excel é show de bola. Aí quando tu pula do Excel pro R, tu só dá uma linha de comando aí. No Excel a gente já estudou, mas não nesse outro. Só que o Excel, tipo assim, a gente tem que saber mexer nele. O problema é saber mexer nele. A gente, tipo assim, se reuniu pra fazer, aí ficou mexendo no Excel, a gente conseguiu fazer bastante. Só que a gente tá penou, porque não sabia mexer Vocês direito. olharam lá no canal, no YouTube? Sim, o Fabrício estava É porque depois que eu. Não, mas eu tenho uma Quando eu turma passada. estava dando aula de engenharia agrícola, eu estava vendo lá, e tipo, Exatamente. depois que eu vi, eu mano, Entendeu? Por isso que eu estou tentando gravar. Aí o que acontece? E aí vocês vão ver que tudo esse dia que a gente está tendo na aula aqui, umas 3 linhas de comando, você faz tudo isso. O Excel ele é um pouco demorado, de lá que ele faz demorado. Agora quando pegar o R, só o que acontece é que vocês estão fazendo uma disciplina de programação. Se não a fizeram, gente ainda vai fazer, eu ainda acho. vão fazer. Ele vai trabalhar com linha de programação, mas é tranquilo, eu passo para vocês, são todos comandos prontos já. Aí só colocar lá no R. Não é, aí eu pego um pouco de dados, tem um monte de dados no Excel, tu vai transformar para esse formato CSV, separado por vírgula, e aí tu dá um comando, o R puxa o banco de dados, aí você vê como se fosse uma planilha de Excel, e aí você dá uma linha de comando, o comando ESP10, aí faz todas as características descritivas. Aí no caso a gente vai trabalhar com pesquisa, eu nem precisaria fazer os cálculos na mão mesmo, eu faria tudo lá. Nem te aconselho, cara.
Você vê só entender a teoria. Na matemática. Isso aqui é só teoria. Só tem que entender a teoria para depois poder poder fazer. interpretar, né? Mas depois, quando você fazer a pesquisa mesmo, TCC, você vai fazer só no programa. Então vamos lá, pessoal, mais à frente. Então essa aí é mais uma medida de expressão. Tá aqui, ó, nosso desvio médio bateu aí 1,15, tá? A outra medida de expressão, pessoal, é chamada de variância, tá? Então já vimos a primeira medida de expressão, amplitude total. A segunda que nós vimos agora foi desvio médio. A terceira medida de dispersão é a variância e depois o desvio padrão, ok? Qual é o entendimento entre essas duas medidas de dispersão? É que isso daqui, nós não vimos anteriormente o desvio médio. A soma de todos aqueles desvios médios elevado ao quadrado e dividido pelo número de elementos é variância, né? Porque ele está pegando todos os desvios e somando. Então você tem a variabilidade total dos teus dados. Então aí se chama o nome de variância. Só que essa variância, como ela vai estar elevada ao quadrado, então você vai ter uma variabilidade muito grande. E aí o que se faz? Tira-se a raiz quadrada da variância e você tem o que é chamado de desvio padrão. E aí ele padroniza no intervalo dentro da distribuição. É isso que ele vai fazer, né? Então, na verdade, na maioria das vezes, essa variância aqui, ela é uma etapa inicial para você chegar nesse desvio padrão. Esse desvio padrão é que é mais utilizado para você construir intervalo de confiança para a média, ok? Então é essa relação que existe entre a variância. Então a terceira e a quarta medida de dispersão. Então olha, como vimos, a amplitude total ela é instável, por se deixar influenciar por valores extremos. Então o que acontece? Se tu tiver um valor, uma concentração de dados que está muito próximo ali, vamos supor, por exemplo, que você tem aqui na turma a altura média da turma, e aí você tem essa altura média em torno de 1,65, mas de repente surge aí um colega aí transferido de outra faculdade, aí ele vem, chega um colega aí jogador de basquete, uma altura de 2,1. O que ele vai fazer com a média? O que ele vai fazer com a média da altura? Disparar lá para cima. Só que por um único ponto, você está querendo dizer que aquela média na maioria da turma, e não é a verdade. Então é por isso que o valor, a amplitude total, ela também é impactada por esses valores extremos. Você tem uma massa forte concentrada em valores medianos, mas você tem um ponto lá em cima que puxa toda a distribuição para cima, mas não é a realidade. Então, nesse caso, na sua maioria, então também observamos que a dificuldade em se operar com desvio médio, já em relação ao desvio médio, se deve à presença do módulo, para que as diferenças, né, em relação à média possam ser interpretadas como distâncias, ok? Então a gente tem que entender, embora a gente faça uma diferença de valores à esquerda da média e surja um valor negativo, mas muitas das vezes a nossa dificuldade de entender é isso, que eu estou tendo uma distância
embora seja à esquerda ou à direita, mas eu estou calculando distâncias dessa média. São pontos que se afastam da média. Então, por isso eu vou ter um desvio médio, que é quanto que em média esses desvios se afastam da média. Em média, em relação à média. Distâncias médias em relação à média. Por isso que fica quase que uma redundância. Então, a variância e desvio padrão são medidas que fogem a essas falhas, porque a variância já considera o quadrado. Se ela considera o quadrado, ela elimina o valor negativo. E o desvio padrão, ele traz para um intervalo que é mais padronizado dentro do intervalo. Então, elas fogem a essas falhas, pois levam em consideração a totalidade dos valores em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis. E por isso mesmo os mais geralmente empregados. Então é por isso que você vai ver nos seus relatórios e na sua pesquisa as medidas de variabilidade para estudar um conjunto de dados. Os mais utilizados é a variância. Inclusive eu diria que o melhor é o desvio padrão. Ok? Então é esse entendimento sobre essas duas medidas de dispersão. E aí, essa variância, ela se baseia nesses desvios em torno da média aritmética, porém, para conseguir que essas diferenças se tornem sempre positivas e não nulas, vamos considerar o quadrado dessas diferenças, que é o que ele está colocando bem aqui, ó. Então, se você tem diferenças que são negativas, o fato de você elevar ao quadrado, ele elimina esse sinal negativo. E não vai te dar condições de ter uma soma zero, como lá no desvio médio, né? E se substituirmos essas fórmulas do desvio médio na expressão por xi menos x barra ao quadrado, obteremos essa nova medida de expressão chamada variância. Ok? Então, quando você passa desse artefato aqui, que é do desvio médio, e ao invés de trabalhar com o módulo eleva ao quadrado, você também tem uma forma de eliminar valores negativos, portanto, eliminar uma soma total zero. Então, só que aqui eu estou considerando que é chamado de variância, ok? Bom, e o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, muitas das vezes você vai ver esse termo aí, né? Esse desvio padrão chama-se S, e ele é a raiz quadrada da variância, né? Se eu quero calcular o desvio padrão, tiro a raiz quadrada da variância. E se eu quiser voltar para a variância, o que eu faço com o desvio padrão? Eleva ao quadrado, né? Então é isso que a gente vai fazer aí, tá bom? Vou apagar aqui. Em particular, para essas medidas, levaremos em consideração o fato de a sequência de dados representar toda uma população ou apenas uma amostra de uma população. No final desta sessão, justificaremos esta necessidade. Se você quer calcular a variância para a população, você vai dividir por N. Se você está calculando a variância a partir de uma amostra, você vai dividir por N menos 1, ok? É uma correção matemática lá para evitar viés de estimação, ok? Isso aí é só para efeito de informação. Então vamos lá. Variância e desvio padrão para dados não agrupados. Sempre nesse raciocínio, né? Nós estamos trabalhando duas situações. Dados não agrupados, que é no rol, e dados agrupados, que é na distribuição de frequência organizada na tabela, por intervalo de classe. Então, primeiro caso, para dados não agrupados, a fórmula é essa aí. Ok? Tá, mas professor, mas lá no que você mostrou antes, não era S quadrado? S quadrado é variância. E por que está sigma ao quadrado? Quem pode me dizer?
Por quê? Sigma. Por que sigma quadrado? Não sabe se ela continua. Não, é que falta atualizar. Daqui para mais tarde já mando para vocês atualizar. Então cuidado, sempre que vocês verificarem a situação, até nas literaturas, nos livros, sempre que tiver esse quadrado é variância, assim como sigma quadrado. Só que essa daqui é a variância amostral. Se essa daqui é a variância amostral, essa outra